como vai? Tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor. Mas antes, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por um acaso você já recebeu algum não alguma vez? Eu acho que sim. E eu confesso que recebi vários. E da parte de Deus? Deus já disse não para você em algum momento? E eu posso confessar que até já perdi a conta de quantos nãos de Deus eu recebi. Mas então a pergunta que eu faço é a seguinte: por que Deus responde não para a gente? E eu gostaria então, para responder essa pergunta, compartilhar com você uma leitura da palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Preste atenção nisso. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Palavras do Senhor. Eu estava então procurando respostas para essa pergunta: por que Deus diz não para a gente? E aí me deparei com esta passagem. E aí consegui, através dela, descobrir 3 razões por que Deus diz não para a gente. E a primeira razão é muito simples. Ela está ligada aos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus são muito maiores que os nossos, não é? Nós não conseguimos compreendê-los. Estão muito acima daquilo que nós podemos entender, compreender. A palavra de Deus em Isaías 55, versículos 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos são muito mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos muitos mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então, só por aí, já dá para a gente entender por que nós não conseguimos compreender os propósitos de Deus. Mas aqui, nesse texto que acabei de ler, a gente consegue perceber claramente por que Deus disse não para Paulo. Qual era o propósito dele? O próprio Paulo afirma aqui: para que ele não se exaltasse com as revelações que havia recebido, Deus lhe deu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Ele não diz aqui que problema ele tinha, se era uma doença, se era um problema sério, grave, eu não sei o que era. Há muitas especulações sobre o assunto, não é? O fato é que ele orou a Deus 3 vezes para que Deus o livrasse desse problema, mas a resposta foi um sincero, objetivo não, não é? Simplesmente, a minha graça te basta. Ponto. Então, e Paulo reconhece isso, entendendo que para que ele não se exaltasse, não se ensoberbecesse com as revelações que ele havia recebido, ou seja, para que a fama não lhe subisse à cabeça, Deus então lhe deu o espinho na carne. O propósito de Deus então era evitar que ele se ensoberbecesse. Mas há um outro motivo. Por que Deus fala não para a gente? E o outro é porque Deus quer perceber, notar até que ponto vai a nossa fidelidade para com Ele. Entendam que Deus concedeu esse espinho na carne ao apóstolo Paulo, permitiu que ele tivesse esse espinho na carne, né? E olha, não sei se uma outra pessoa no lugar de Paulo ficaria revoltado com Deus, né? Bravo com Deus, como o povo de Israel ficava lá no Antigo Testamento toda vez que ele enfrentava algum problema, né? Mas Paulo não. Paulo
respondeu: me gloriarei nas minhas fraquezas, nas tribulações, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Isso é prova de fidelidade. Apesar do não de Deus, Paulo se manteve fiel a Deus. Né? Fidelidade e fé são duas coisas que caminham juntas. São dois lados de uma mesma moeda. Não existe fidelidade sem fé. Não existe fé sem fidelidade. Então, Deus exige de mim e de você fidelidade. Então, Ele permite, Ele diz não para a gente, não é? Para que a gente demonstre ainda mais confiança nele e fidelidade para com Ele. E por último, né? A última razão porque Deus fala não para a gente, Ele pretende sempre nos colocar no nosso lugar, né? Eu já vi muita gente fazer oração conduzida. E o que é isso? É tentar conduzir Deus a fazer aquilo que a gente deseja. Então começa a orar pedindo para Deus que faça assim, que faça assado, conduzindo a Deus, né? Para que Deus faça a nossa vontade, como se Ele fosse nosso empregadinho, como se Ele fosse nosso mordomo, e estivesse à nossa disposição para fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, né? Já ouvi até muita gente falar assim: eu determino em nome de Deus, eu determino, ou seja, determinando como se fosse o próprio Deus, não é? Que autoridade é essa? A autoridade é Deus quem tem, e Ele a dá a quem quiser, no momento que lhe apraz. E outra coisa, Ele quer de nós, exige de nós submissão à vontade dEle. Ou seja, de repente, pode ser que aquilo que eu vou pedir não esteja de acordo com a vontade dEle, e se não tiver, é não. E por isso devo glorificá-lo, independentemente da resposta que Ele me der, seja sim ou seja não, glorificado seja o nome de Deus. Ele deseja ser glorificado em todas as circunstâncias. Por quê? Porque o não de Deus tem um fim pedagógico, não é? Ele é disciplinador, Ele é ensinador. Ele tem um fim pedagógico. Deus quer sempre nos ensinar, Ele tem sempre o melhor. O não de Deus é muito importante e Ele quer sempre o melhor para os seus filhos. Nós, como pais, muitas vezes falamos não, dissemos não para os nossos filhos, né? Não porque nós queríamos prejudicá-los, ao contrário. O não que muitas vezes falamos para os nossos filhos é com o intuito de beneficiá-los. Pensamos no bem deles, por isso dizemos não. E assim Deus age também para conosco, porque Ele nos ama. Então o não de Deus é sempre com o intuito de nos beneficiar. Por isso temos que glorificá-lo sempre, em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Então deixo com você essa palavra. Não fique chateado, não fique aborrecido, não reclame contra Deus, porque Deus disse não para você. Ao contrário, glorifique o nome dEle. E Ele vai abençoar grandemente a sua vida, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo Teu cuidado para conosco. Agradeço porque o Senhor nos ensina em todos os momentos e inclusive através do não que o Senhor nos dá. Ensina-nos, Pai, a aceitar o não como uma disciplina do Senhor para conosco, como manifestação do Teu amor e cuidado para conosco. Ensina-nos a glorificar o Teu nome em todos os momentos e em todas as circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não. Que possamos assim, através do não que o Senhor nos dá, testemunhar o quanto o Senhor nos ama. Perdoa, Senhor, quando reclamamos, quando blasfemamos, quando nos queixamos. Perdoa a nossa incredulidade e ajuda-nos a confiar a cada dia mais em Ti, a confiar totalmente as nossas vidas em Tuas mãos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente semana na paz do Senhor. Tchau.